Bom dia. Hoje, dia 28 de junho, estamos dando sequência na leitura do Tomar a Vida nas Próprias Mãos e vamos retomar na página 160 da edição 7, mas antes eu vou fazer a leitura do verso do nosso trabalho. Na transição das épocas, penetrou a luz espiritual cósmica na torrente terrestre dos seres. Treva noturna deixara de imperar. Clara luz diurna resplandeceu nas almas humanas. Luz que aquece os pobres corações dos pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças dos reis. Luz divina, Cristo Sol, aquece os nossos corações. Ilumina as nossas cabeças. Que se torne bom o que nós, com os corações, queremos fundar. O que nós, com as cabeças e metas seguras, queremos conduzir. Bom Então, dia, uma boa leitura. Rosa. Eu não tinha falado, tudo bem? Então, vamos lá. Eu leio hoje? Bom dia. Ok, então vamos recomeçar na página 160, o final da página, o último parágrafo. Então, eu vou dar uma lida rápida no que a gente já leu, né, e que não foi para o ar, e aí a gente conecta com a nova, com a leitura que ainda não lemos, né? Então, vamos lá. Para que se possa montar esse esquema, é necessário colocar os dados biográficos em linha descendente até os 31 anos e meio e dessa idade em diante em linha ascendente até os 63 anos, de modo que o nascimento, isso é, o ano zero, e o 73º ano se espelhem por estarem na mesma linha horizontal. A biografia 4, que está na página 140, foi montada de tal forma que o eixo de espelhamento se dá aos 31 anos e meio, momento em que estamos mais profundamente encarnados na Terra, ponto de mutação de uma grande inspiração para uma grande expiração do ser espiritual. Para montar tal esquema, será necessário registrar todos os eventos, acontecimentos, exatamente na idade em que aconteceram, colocá-los no papel de forma descendente até os 31 anos e meio, e daí em diante, de forma ascendente até a idade atual. Os sentimentos correspondentes numa segunda coluna. Deste modo, teremos correspondência entre um ano da coluna descendente e um ano da coluna ascendente. Isso é, os 28 anos corresponderão aos 35, os 14 aos 49, os 20 aos 43 e assim por diante. Este espelhamento pode ser denominado fisiológico e espiritual. Por que isso? Estou encarnando fisiológico. Espiritual, porque passou dos 31 anos e meio, estou no processo de desencarne, né, e de espiritual. Já vimos que o amadurecimento dos vários sistemas orgânicos se fazem da cabeça para os pés. E agora o desprendimento das forças, o envelhecimento, se dará de forma contrária, dos pés para a cabeça. E, paralelamente, irá acontecer a ampliação da consciência, formando como que novos órgãos de percepção do espiritual. Assim, por exemplo, a menarca aos 14 anos se refletirá na menopausa aos 49. A época do amadurecimento dos órgãos rítmicos, dos 7 aos 14 anos, se refletirá na fase da sabedoria, dos 49 aos 56 anos. Fase da sabedoria e também de especiais cuidados com os órgãos rítmicos, coração e pulmão, bem como com sua relação com o mundo interno e externo. Se essa troca foi conturbada, ou se tiver ocorrido excesso de solicitação externa na fase dos 7 aos 14 anos,
Então, mais tarde, em torno dos 49 aos 56 anos, poderá reaparecer, por exemplo, uma asma da infância. Situações de estresse, por sua vez, podem levar a perturbações cardíacas ou mesmo a um infarto. O excesso de solicitação dos sentidos na primeira infância levará ao desgaste do centro do sistema nervoso, que aparecerá como falta de memória na fase dos 56 aos 63 anos. Isso não quer dizer que as mesmas coisas se irão repetir, mas que poderão apresentar-se de outra maneira, ou melhor, metamorfoseadas. Em minha biografia, por exemplo, ocorreu um desastre grave de automóvel aos 9 anos de idade. Quando eu estava com 54 anos, espelho exato dos 9 anos, por 2 vezes quase morri afogada. E houve ainda um terceiro acontecimento no mesmo ano, um acidente de automóvel que poderia ter sido grave. Devo salientar que não se deve esperar na idade espelhada, como uma determinação, a repetição de situações difíceis que possam ter ocorrido. Muitas vezes, uma situação difícil pode já ter sido elaborada, e agora talvez já seja a época de colher os frutos dessa elaboração. Também a tônica geral ou os valores implantados em uma época irão refletir-se mais tarde. Numa palestra, Rudolf Steiner nos diz que só podemos compreender profundamente nosso primeiro setênio na idade entre os 56 a 63 anos. Nosso segundo setênio, na fase entre 49 e 56, ou acima dos 49. Nosso terceiro setênio, na fase de 42 a 49. E o nosso quarto setênio, na fase entre 35 a 42. E só a fase dos 28 aos 35 anos nos permite ter vivências e, ao mesmo tempo, compreensão do próprio setênio em questão. Trata-se, pois, nesse sentido, de uma idade toda especial. Poderíamos dizer de total presença de espírito. O espiritual totalmente mergulhado no físico. Essa palestra foi proferida por Steiner durante o ciclo de 6 a 18 de setembro de 1918, intitulado A Polaridade entre Continuidade e Evolução na Vida Humana. Sugiro que as pessoas com idade abaixo de 42 anos espelhem sua biografia em torno dos 21. As pessoas acima dos 42 anos, recomendo o espelhamento dos 31 anos e meio, que vale a pena. Existem ainda outros espelhamentos que são abordados no livro Bases Antroposóficas da Metodologia Biográfica. O fato de escrevermos acontecimentos de nossa biografia nos ajuda a ordenar as ideias, além de ser um procedimento terapêutico em si. Se houver o hábito de escrever um diário, relê-lo mais tarde provocará admiração por si mesmo, pois é só à distância que se enxerga as coisas. Uma boa forma é iniciar fazendo registros no diário. Depois, escolher os principais fatos, os principais eventos e ordená-los pela idade na qual ocorreram, elaborando deste modo seu esquema biográfico. Muitas vezes se descobrem coisas incríveis. Em meu caso, por exemplo, aos 47 anos, eu tive um impulso muito forte de construir uma piscina. De onde vinha esse desejo? Pois nas outras casas onde morei não havia piscina. Olhando minha história de vida, observei que por volta dos 16 anos, eu era uma nadadora e treinava intensamente, 2 ou até 3 vezes por semana.
Depois tive de parar bruscamente para fazer o cursinho preparatório para o exame vestibular. Surgia daí esse impulso, como que dando continuidade. Registrar também as emoções, elaborando os sentimentos numa coluna ao lado dos eventos, é importante. Será que senti alegria quando nasceu meu irmão menor? Ou será que senti ciúmes? Tomando a coluna dos sentimentos de um lado e a fase espelhada do outro, há alguma relação? Dando-se cores a esse sentimento, será que ambos os lados teriam a mesma cor? Em todo o trabalho biográfico, partimos sempre dos fatos, olhamos o acontecimento o mais objetivamente possível, para depois entrar na área dos sentimentos e perceber quais sentimentos acompanharam esses fatos. Será que esses sentimentos tiveram seu espaço ou foram abafados? Será que está na hora de elaborá-los melhor? Será hora de transformar uma raiva em perdão? Uma culpa em aceitação? Com relação aos sentimentos, será de ajuda fazermos pinturas. É parte da metodologia usada no trabalho biográfico fazer uma pintura sobre cada setênio. Essa pintura pode ser uma síntese do setênio, ou uma cena do mesmo, ou apenas o uso das cores. Conforme a habilidade, embora não seja necessário possuir alguma, fazem-se cores, formas ou cenas, sempre sem preocupação com o resultado e com a atenção ao que se vivencia ao pintar. Mais tarde, essas pinturas serão olhadas em pequenos grupos ou com o terapeuta para serem interpretadas. Não para serem interpretadas, mas para que o autor da pintura revele o que quis expressar e os sentimentos que afloram. Na figura a seguir, temos uma representação espontânea dos 3 primeiros setênios, feita por uma participante do curso biográfico. As pinturas foram feitas em aquarela, mas para podermos publicá-las neste livro, foram reproduzidas em nanquim. É interessante usar para o primeiro setênio a imagem de um sol, para o segundo a imagem de uma planta e para o terceiro a imagem de um animal. Então, tem as 3 figuras aqui, para quem não tem o livro. Vamos lá, um instante. Nos desenhos da figura 18, abaixo, né? Em ABCD, aí ele está na baixa. Vamos lá, na figura 18. Nas figuras em ABCD, é fácil perceber que o participante é um empresário. Desde pequeno era fascinado por mecanismos. Como podemos ver, a carroça na figura 18A o encantava. Na figura 18B, ele constrói aos 8 anos uma bomba d'água para levar água até a cozinha da mãe, que não tinha água encanada. Na figura 18C, ele possui uma fazenda, mas já tem em mente a construção de uma fábrica, que aparece na 18D. Com isso, ele tem a compreensão de ter realizado totalmente seus planos de vida. E quando chega a Artemísia, por volta dos 56 anos de idade, sente cumprida sua missão. A figura 19 trata de uma jovem mulher que nasceu em São Paulo, 19A, e formou uma família feliz, 19C e 19D. Que é essa figura aqui. Bom, agora a gente entra no novo, né? Na continuidade. Que descobertas posso fazer deste processo de escrever e montar o esquema do espelhamento e pintar minha biografia? Alguns exemplos. 1.
Observando os acontecimentos, um participante do curso biográfico descobriu que a cada 9 anos estava trocando de emprego. Sentindo que a coisa estava novamente tornando-se difícil, e como já havia mudado 2 vezes de emprego, sempre de 9 em 9 anos, questionava-se se era o caso de repetir tal esquema e sair do emprego mais uma vez, ou se deveria realmente tentar superar essa dificuldade e permanecer nele. Após algum esforço na tentativa de vencer os obstáculos, decidiu permanecer no emprego e, deste modo, foi bem-sucedido em seu empenho, superando as dificuldades e sentiu-se muito feliz. Então, é interessante, né, essa observação. Quantas vezes a gente está indo para outro lugar para fugir de encarar questões, né? 2. Em meu atual casamento, estão se repetindo dificuldades que já vivi no casamento anterior. Constatado isso, tento descobrir quais são minhas falhas. Para isso, o grupo biográfico está me ajudando. Trabalhando minhas dificuldades, talvez eu possa evitar mais um divórcio, pois, no fundo, não quero uma nova separação. 3. Uma jovem mulher percebe que está sempre se apaixonando, que os homens a procuram como a abelha à flor. Ela se pergunta: quero modificar essa situação ou quero que isso continue a se repetir? Se quero modificá-la, que passos devo dar? 4. Outra pessoa percebe que está brigando com suas crianças do mesmo modo como seu pai ralhava com elas. Lembra-se de como lhe fazia mal essa forma de tratamento e o quanto foi prejudicada por isso. Será que vou continuar repetindo esse modelo de tratamento com meus filhos? Ou tentarei modificá-lo buscando novas formas de educação e de convivência com as crianças? Esta é uma pergunta. 5. Um homem, fazendo uma retrospectiva de sua vida, descobre que não teve adolescência porque começou a trabalhar desde muito jovem. Também se casou cedo demais e as responsabilidades só foram aumentando. Agora está com mais de 40 anos e seus filhos já são adolescentes. O mais velho tem várias namoradas e tem uma motocicleta. Está sempre alegre e não se sente responsável. O pai, recordando a juventude perdida, sente vontade de fazer o que o filho faz. Ser livre, ter amigos, talvez até comprar uma moto. Afloram sentimentos de inveja e, por outro lado, ele se pergunta como lidar com esses sentimentos. Deixa-se arrastar pela inveja ou transforma a incompreensão pela geração a que pertence o filho? Quem sabe ele possa também buscar um novo hobby para sentir-se ele próprio mais feliz. Bons exemplos que a doutora Gudrun traz, né? Então, olhando a vida, a gente pode perceber alguma coisa, coisas que se repetem, coisas que estão estagnadas, coisas que estão incomodando. E aí a gente não sai aleatoriamente, né? Resolvendo, né? Ou passando por cima, ou pondo embaixo do tapete. A gente encara, porque aí a gente reconhece. Isso é ter consciência, né? Consciência de quem eu sou e o que eu estou vivendo nesse momento. Muitas pessoas mencionam o fato de terem perdido oportunidades na vida, mas, olhando bem, cada qual tem as suas oportunidades. Estudar ou trabalhar, coisas que fazemos em idades específicas, e não ter tempo para farras e lazer. Ou então, ter esse tempo e também a oportunidade de viajar e conhecer muitas pessoas.
São oportunidades individuais da vida de cada um. Não se pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou se está no Brasil, ou se está na França, por exemplo. É a oportunidade. Mas nem por isso, mais tarde, pode-se dizer: perdi a oportunidade de ir para a França, pois fiquei no Brasil. Foi feita a escolha. E o que foi vivido aqui foi único. Na realidade, não se perde nada que seja necessário procurar mais tarde. E quanto mais consciente for a escolha, menos se terá a impressão de ter perdido algo. Em toda biografia, há ganhos a partir daquilo que foi feito. Cada um tece seu destino com os fios que estão à sua disposição. É claro que os tecidos são diferentes, assim como cada biografia é única, diferente de todas as outras. Vocês já leram o conto A Moça Tecelã, da Marina Colasanti? Procurem. A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Ela é uma tecelã e ela começa a tecer sonhos para a vida. E esses sonhos começam a se realizar. Até o momento que ela percebe que, peraí, acho que não é bem isso. E aí a história continua. Muito linda essa história. Porque às vezes a gente fala, não sei por que isso aconteceu comigo. Sim, eu estava procurando isso. Agora, eu estava procurando isso conscientemente ou inconscientemente? Se foi consciente, eu não perdi nada, eu não perdi oportunidade, eu escolhi este caminho, né? É diferente. Muitas pessoas querem sempre fazer algo diferente do que estão fazendo no momento. Assim, perdem muitas oportunidades de fazer bem cada coisa e de aproveitar ao máximo aquela chance. Aceitando bem as oportunidades que a vida nos apresenta, viveremos em harmonia e felicidade por termos atuado nelas com empenho e abnegação. Do contrário, estaremos constantemente frustrados pelo que não fizemos, e, por sua vez, o que fizemos certamente não terá sido bem feito. Prazer também estar com você, Maria Lourdes. Saudades. Legal. Estamos na página 167, tá? As mudanças para conquistar a harmonia têm de ser muito mais internas do que externas. E, neste sentido, temos de dar nossos principais passos. Mudando de atitude interna, quase sempre percebemos que também somos agentes de mudanças externas. Olhando para certas forças da juventude, da infância, poderemos ir transformando-as, metamorfoseando-as ao longo da biografia. Assim como uma planta que forma constantemente cada folha, uma diferente da outra, em nossa vida também fatos, fenômenos e atitudes vão se transformando, metamorfoseando. É um bom exercício olhar um fenômeno num setênio e observar como é que ele se vai se metamorfoseando. Por exemplo, se alguém que, quando pequeno, recebia seus castigos, for, quando adulto, surrar e castigar seus filhos, tornará ativo o receptivo. Diferente será se este adulto se conscientizar e fizer uma transformação interna, o que naturalmente exigirá esforço para desenvolver em si a habilidade em lidar com os próprios filhos e descobrir, de repente,
que ele é capaz de ser um bom educador até para os filhos dos outros. Conquistada essa postura diante dos filhos, certamente diante dos subalternos também haverá modificações para o melhor. Para você observar melhor as metamorfoses em sua biografia, tente dar um nome ou criar uma frase para cada setênio. Está aí um novo desafio, né? Assim, você poderá descobrir uma sinfonia de vida e perceberá melhor as metamorfoses que ocorreram em cada etapa. Nós somos escravos do passado e reis do futuro. Então, aqui vem exemplos mesmo, bem práticos. Procedimento 1. Se você quer observar sua biografia, tente escrevê-la lembrando-se dos principais eventos. O segundo passo poderá ser ordenar os eventos principais em 4 colunas. Nas duas de fora, registre os eventos. Nas duas de dentro, tente resgatar os sentimentos que estavam presentes naquela época. Tente precisar sua idade na ocasião. Se você tiver menos de 42 anos, escreva as lembranças de cima para baixo até alcançar os 21. As lembranças dos 22 em diante devem ser escritas de baixo para cima, conforme o gráfico a seguinte. Para quem não tem a folhinha, não sei se está dando para ver. Procedimento 2. Se você estiver com mais de 42 anos, escreva suas lembranças de cima para baixo até alcançar 31 anos e meio, e a partir daí comece a escrevê-las de baixo para cima. E aí vem o esquema 2, que é para quem tem mais de 63 anos, né? Então, aí tem uma coluna no meio, não sei se vocês percebem, né? Até 31 anos e meio, de 31 a 63, depois aqui no meio, porque vai espelhar tanto um lado quanto o outro. Desafio para os mais maduros, né? Para nós, mais maduros. Okay. Sugestão de trabalho. Faça um levantamento dos eventos da sua vida e depois elabore os 2 espelhamentos biográficos, o dos 21 anos e o dos 31 anos e meio. Observe as descobertas. Verifique se você encontra um fio vermelho, uma linha mestra nesses acontecimentos. Observe se há coisas que se repetem. Reflita se existe algo que você queira mudar e registre. E aí esse capítulo termina com um poema de um poeta alemão que viveu entre 1839 e 1899, né, século XIX, Rudolf Meyer, O Peregrino do Universo. Ao me levarem de vez, não digam a eterna morada. Coloquem junto à mortalha sapatos de caminhada. 3 dias descansarei, depois seguirei meu destino. Aqui geleira, ali brasas, árduo é o caminho ao divino. O ar das alturas faz bem. Em breve estarei sem mazelas. Meu passo liberto ascende por 7 cirandas de estrelas. Veste terrena eu usava que não era imaculada. O orvalho
ao plenilúnio, já a fará purificada. Plenilúnio é lua cheia, viu? Se eu trilhar a penitência, fiel ao argênteo rastro, Mercúrio emprestará meus pés alhos sapatos. O cansaço do caminho recua ao rumor divino. A graça de Vênus brilha e remoço peregrino. Fulgurante como a rosa, como os lírios inocente, a alma humana transpunha o portal do sol ardente. O anjo solar acena, escudo e lança maneja. O campo de Marte chama-te a universal peleja. Para no espírito do cosmo, humano espírito acordares, teu lúmino brilho de Júpiter é preciso inflamares. Na morte e na vida, cuida Saturno do abrigo eterno. Silêncio matura o nascer. No princípio era o verbo. De estelares profundezas soa o verbo universal para desenlaçar da morte a eterna forma espiritual. Assim, o espírito humano, à luz de Deus, vem crescer, até que o impulso do amor à terra o reinduza a descer. Eterna morada, ignora quem na veste é peregrino, com sapatos de jornada, apto à trilha do destino. Esse poema tem tanto significado, né? Ele aborda justamente o caminho entre a morte e o novo nascimento. Né? Que caminho é esse? Né? Entre a morte e o novo nascimento. Para quem já leu, né? Conhece na antroposofia a cosmovisão, né? Para entender um pouco mais, mas releiam, né? Ele fala de uma travessia, logo de cara ele fala assim: coloquem junto à mortalha sapatos de caminhadas, porque nós não vamos só dormir, nós vamos ter uma enorme, né, um enorme caminhar no mundo espiritual para que a gente perceba como foi a nossa caminhada na Terra. Paramos um pouquinho por aqui, Adriana, de gravar para ter comentários. Vou fazer uma pausa. Ou encerramos por hoje, não sei. Qualquer coisa a gente volta a gravar.